Ok. Veja, a gente vai começar, eu estou gravando. Luiz Otávio tem aula às 19 horas, mas eu acho que com uns 30 minutos, no máximo, se a gente for bem objetivo, dá para a gente chegar onde a gente quer, né? Ou seja, a ideia é partir de toda essa experiência que Cristóvão, Luiz Otávio, você, Aécio, né, tem ao longo de toda essa militância política e dessas inquietações a gente chegar a nível de que tipo de projeto a gente pode estruturar e viabilizar no Instituto, ou seja, partir do pensamento para a ação. Chico Buarque tem uma frase muito boa no poema dele que diz: há uma distância entre a intenção e o gesto, né? Ou seja, a gente é tudo cheio de boas intenções, a gente quer fazer um negócio agora. O objetivo desse instituto é como a gente convergir e transformar isso em ação. A gente já começou a avançar muito com o Aécio e o Gustavo Krause, que estão na linha de ação de sujeitos coletivos de formação política. Já está a ponto de a gente agendar uma reunião com o Lúcio Pontes, para ver se o Paz Mendonça pode se identificar alguma proposta de valor no Instituto e nesses projetos. E agora a gente vai ter que fazer também com as outras linhas, né? Eu estou muito envolvido na área de informação, pós-verdade, aí estou mergulhado nessas leituras do Castells e de outros. Achei um filósofo lá na Alemanha excelente, que está assim, na crista da onda sobre essa questão do mundo digital, né? E a forma de percepção do sujeito em relação à informação que chega e transforma e manipula, enfim, né? Mas aí o foco aqui seria a educação. Cristóvão, se a gente provocar ele, eu acho que dá para falar várias horas sobre o tema. Mas a ideia é saber como o Instituto pode chegar a alguns projetos que seriam projetos pequenos, mas que pudessem ter um poder de disseminação importante. Lembrando o seguinte, todo projeto do Instituto ele vai ser envolvido com essa estrutura digital. Eu estava até conversando com a Aécio, eu tenho um amigo que é um missionário no Quênia, sei lá, missionário no Quênia, ele é negro, né? Está lá há mais de 10 anos, trabalhando com comunidades. Eu disse, Aécio, o que a gente conseguir fazer na área de mobilização, formação de liderança, aqui em Brasília Teimosa, a gente vai filmar, faz em forma de documentário e pode ser uma referência para quem está lá no Quênia trabalhando com isso. A ideia é a mesma coisa para a educação também. Aécio, tu tinhas algumas questões, né? Não, veja, a gente, quando conversou com o Krause e João, a gente pensou o seguinte: na área comunitária, o Brasil está vivendo hoje um caminho que, às vezes, é difícil imaginar se é possível fazer algum trabalho nessas áreas comunitárias. Por exemplo, no Rio de Janeiro, eu não teria nenhum ânimo para fazer trabalho comunitário no Rio de Janeiro, com as milícias dominando a maior parte da população dos bairros mais pobres. Fortaleza está quase igual. Hoje, uma conversa que eu ouvi de uma pessoa que foi pegar dinheiro, um empréstimo na Caixa Econômica para fazer uma Minha Casa Minha Vida, o gerente da casa perguntou: qual é a milícia da sua área? Eita! Aí ele disse: porque se a senhora se der bem com a milícia, o financiamento pode andar. Se não se der bem, é difícil. Então, aqui Recife não está tão, vamos dizer assim, avançado nessa linha. E o que eu tinha imaginado era que o Instituto poderia ter um trabalho que fosse dirigido. O que eu tinha imaginado era que todas as linhas de ação a gente deveria ter
o mesmo foco, com temas diferentes, com conteúdos diferentes, mas ter o mesmo foco, que era exatamente essas populações. E eu acredito muito pouco nas instituições para dar muito suporte, por exemplo, para a área de educação. Até que ponto o Ministério da Educação ou as secretarias estaduais de educação estão dispostos a investir em projetos como os projetos que Cristóvão tem defendido e com os quais eu concordo. Então, a minha pergunta é como é que a gente vai poder imaginar um trabalho voltado não para uma comunidade, mas para um conjunto de comunidades. Por exemplo, como é que a gente poderia trabalhar os professores que estão atuando nessas áreas, na área de educação? Como é que a gente podia trabalhar, por exemplo, as lideranças dessas comunidades, que muitas vezes estão a serviço de vereadores ou às vezes até de interesses diversos? A minha questão, portanto, seria uma questão bastante simples, dizer o seguinte: a gente deveria pensar que nossas ações, embora tenham temas diferentes, embora tenham focos e linhas de ação diferentes, deveria ter um mesmo objetivo, que, na minha cabeça, seria a constituição de sujeitos coletivos, sujeitos que pudessem eles mesmos avançarem no desenvolvimento das suas comunidades, dos seus grupos, etc. etc. Para dar um chute inicial, que o João pediu, era só isso que eu queria falar. Alô, João? Ok, não. O João? Pode falar, estamos ouvindo, Cristóvão. Ô, João, quando você fez esse desafio, eu pensei em duas linhas, talvez inspirado sem conhecer o que você falou do Chico Buarque, que uma coisa é formular, outra coisa é agir. Eu pensei nas duas linhas. No que se refere ao pensar, que eu acho que tem uma novidade, seria pensar a economia da redução da pobreza. Porque nossos alunos de economia, nossos professores, trabalham com o aumento da riqueza, com a ideia de que a riqueza crescendo se distribui, se espalha. Né? Eles botaram até um nome bonito, o tal do spread down, do topo para a pirâmide. Vamos enriquecer os ricos, que chegam embaixo. Eles contratam um empregado, um motorista, compram coisas. O lixo, aumentando, vai para os catadores de lixo. A gente já viu que isso pode até mitigar um pouco. Precisa de uma filosofia econômica de como erradicar a pobreza. Felizmente, o Prêmio Nobel, de uns 2 anos atrás, ganhou o Prêmio Nobel com um livro sobre isso. Como botar o dedo na questão da pobreza diretamente. Esse é um ponto. Outro ponto ainda ligado a isso é o eixo educacional como sendo o grande vetor da solução estrutural da pobreza. A distribuição de renda, como agora se defende tanto a renda mínima, a renda da cidadania, essa ajuda, mas conjunturalmente. Basta vir uma inflação, acabou. Basta vir um Covid, pronto, acabou. É a educação que eu ponho como uma grande solução estrutural. Antes era a indústria, né? Sobretudo nós do Nordeste nos acostumamos com a ideia da Sudene, com a industrialização. Mas hoje a industrialização exige conhecimento. Não vai ter emprego para quem não tiver educação. Então, 2 pontos. E um terceiro, ainda nessa linha de formulação, que é o Aécio tocou dizendo que concorda, mas ele é um dos poucos. A maioria não concorda com a proposta que eu sugiro de que nós vamos precisar criar um sistema nacional único de educação. Uma carreira nacional do magistério, padrões de construção similares, não o mesmo. E isso tem muita resistência ainda a isso. Inclusive, gente muito séria, como o PB, Paz de Barros,
que diz que isso centralizaria e que o centralismo é ruim. Eu também acho, mas eu creio que a gente pode ter um sistema com descentralização gerencial de cada escola. Uma carreira única de professor, isso sim, não tem jeito. Mas a gestão do dia a dia pode ser independente. Então, 3 pontos na formulação. Agora eu quero falar um do ponto de vista da ação. Eu tentei fazer isso aqui, num bairro, que aqui, quando fala em bairro, já está grande demais. E o pessoal que ia fazer comigo não levou adiante e eu também não tinha tempo. Eu não inventei isso. Eu vi isso no Paraguai e vi isso na Colômbia. Os caras chegam, uma ONG, chegam no bairro pobre e fazem um perfil de cada casa em relação a um certo número de variáveis. As variáveis que caracterizam a pobreza. Por exemplo, não tem emprego, não tem escola, não tem atendimento médico, não tem renda. A rua tem muita poeira. Aí eles pegam numa matriz, na vertical, família por família, na horizontal, problema por problema. E aí eles vão atacando problema por problema, família por família. Tem uma família que não tem emprego, eles começam a procurar um emprego para alguém da família. Tem outra família que tem um emprego, mas não tem escola, eles vão atrás de uma escola para o menino. Ou tem uma pessoa presa, eles arranjam um advogado para a pessoa presa. E isso é um trabalho que exige muita mão de obra, muita, muita. Mas se você tem um grupo muito disposto, você não resolve o problema da pobreza da cidade, nem do bairro, mas resolve de uma família, aí de 2, de 3, de 5, de 10 famílias. Em Assunção, eu sei que isso deu muito certo. Não tenho notícia, já faz uns 10 anos, do cara que fazia isso. Mas deu muito certo. Aqui não foi adiante. A pessoa a quem eu dei a ideia, que é um cara muito ativo aqui de Brasília, mas ele terminou sem fazer. Eu gostaria de deixar essa ideia para vocês pensarem. A ideia de atacar a pobreza família por família, a partir das variáveis que caracterizam o ser pobre. Entendeu? Não sei se vocês já ouviram isso, se entenderam. Agora, você está me lembrando, Ferreira Goulart, uma das entrevistas que me impressionou muito. Ele disse, nos anos 60, a gente fazia o nosso discurso para emocionar multidões. Eu me dou por satisfeito se eu emocionar uma pessoa. Você está colocando tentar dar a questão da solução pontual, né? E essa solução pontual, se ela for bem trabalhada, inclusive no sentido de você depois jogar, como diz o Evangelho, botar a lâmpada acima da mesa, ela pode irradiar a experiência. Esse é o tipo de coisa que o companheiro Aécio gosta. Essas soluções concretíssimas, né? E tem que ser num bairro muito pequeno, numa rua, por exemplo. Chega numa rua de um bairro muito pobre, 10, 20 famílias. O que caracteriza a escassez de cada uma delas? E aí os caras iam direto, falta comida, que é um problema muito sério hoje. Eles dizem, bem, essa família não vai faltar comida. Aí junta um grupo que se compromete a dar R$ 20 por semana e você faz a feira. Ao mesmo tempo, não tem emprego, mas não tem emprego porque não tem nenhum treinamento. Aí pega um jovem e diz, vamos lhe dar um treinamento para ser marceneiro, para ser jardineiro, um treinamento de algo simples para você conseguir um emprego. Aí um outro grupo, um outro cara já começa a procurar um emprego. Tem um catálogo de possíveis famílias que querem jardineiro. E assim eles faziam. Eu não sei, não resolve o problema do Brasil, mas resolve o problema de algumas pessoas. E serve de exemplo, né? Eu tenho a impressão que um governo que quisesse poderia até fazer isso também.
com um bom serviço de assistência social. Esse PB, esse Paz de Barros, ele trabalha muito essa ideia da engenharia da solução dos problemas. Ele, inclusive, diz que o Brasil, se eu não me engano, eu não chequei, eu tenho a impressão que ele falou que o Brasil tem 200 mil assistentes sociais trabalhando. Eu nunca tive ideia de um número tão grande. Se esses assistentes sociais se transformassem em engenheiros sociais, e, em vez de apenas serem agentes de palavras, fossem agentes de ação, era capaz do problema ser minorado bastante. Então, são essas duas coisas que, quando você me chamou, eu pensei em falar. O primeiro, do ponto de vista bem teórico, os 3 itens que eu falo. A economia da despobrecização, em vez da economia do aumento da riqueza, a educação como vetor e a discussão sobre a federalização. Você vê que isso é bem geral. Aí o segundo tema é esse bem concreto. Escolher um lugar, uma rua. Nova Descoberta agora já é um bairro de classe média, eu acho, mas nem tantos pobres, né? Mas tem lugar ainda muito, muito pobre, em que se poderia tentar fazer um trabalho desse e buscar um financiamento para isso. Posso dar uma palavra, João? Claro, eu estava esperando por ela. Vou tentar juntar as pontas que foram levantadas por Aécio e por Cristóvão. Eu tenho, entre as disciplinas que dou na universidade, tem uma disciplina que me entregaram esse semestre, que é Gestão de Bens e Serviços. Por conta do preparo das aulas, eu tive que pesquisar um pouco informação sobre demanda e oferta de mão de obra, sobretudo no setor industrial e terciário, no setor de serviços. E, pelos levantamentos que eu fiz, eu me surpreendi com o seguinte: o desemprego está lá em cima, nós estamos com desemprego altíssimo, todos nós sabemos disso, mas, por outro lado, há vagas sobrando no mercado. Aécio pode ter uma informação mais atualizada, porque ele tem estado com Saboia, mas a informação que eu tenho do Porto Digital, por exemplo, é que há 670 vagas lá no Porto Digital que não são preenchidas por falta de qualificação. Então, qual é a ideia? A ideia seria trabalhar, pode ser um bairro, pode ser uma rua, mas mapear um encontro entre essa demanda e essa oferta, porque há hoje uma população numerosa que termina o ensino médio ou que está fora da escola e que não tem a chance de ocupar essas vagas por falta de preparação. Onde é que nós entraríamos? Nós entraríamos como uma espécie de ponto de encontro entre demanda e oferta. Pode ser com João Carlos Paes Mendonça, pode ser com Paulo Salles, pode ser com empresas que se interessem por um projeto desse. Mas a iniciativa seria nessa direção que Aécio e Cristóvão sugeriram, juntando as pontas, demanda e oferta de mão de obra, de modo que esses jovens, não é, como está hoje no artigo de Mozart, entre 15 e 18 anos, não é, que não tem nenhuma perspectiva, que voltassem a ter e contribuísse para o seu projeto pessoal e o orçamento da família. Perfeito. Aécio? Eu acho que o caminho é esse, que Luiz Otávio e Cristóvão levantaram. Eu só me preocupo com uma coisa. Os agentes dessas ações, sejam assistentes sociais, sejam políticos, terminam
terceiros. A minha pergunta é: até que ponto esses agentes sociais que vão caminhar nessa direção, seja na questão do emprego, da qualificação, da formação em educação, até que ponto esses agentes sociais, como Cristóvão disse, quer dizer, tinha uma pessoa que topava, mas não topou tanto também. Esses agentes sociais não poderiam ser gente das próprias comunidades. Quer dizer, gente que conseguisse montar equipes e lideranças internas que respondessem a essas questões. Eu acho que as questões, talvez o nosso grande papel seja colocar as questões, seja colocar, discutir com eles quais são os caminhos, porque nem sempre o caminho pode ser tão simples, ou às vezes pode ser muito mais simples do que o que a gente veja. Por exemplo, Santa Cruz de Capibaribe, não é? É uma coisa que foi gerada lá. Não foi ninguém de fora que foi para lá e gerar alguma coisa. Foi gerada lá e hoje é uma das economias mais importantes do estado de Pernambuco, acho que do Brasil até, do ponto de vista do envolvimento das comunidades pobres. Se a gente olhar a nível nacional, internacional, a cooperativa de Mondragon hoje é um exemplo fantástico de como é que uma própria população... Hein? É no País Basco, Mondragon? Exatamente. Como é que é possível que uma população se organize e se transforme num dos centros econômicos mais importantes do mundo. Inclusive na área industrial, né? Como? Inclusive na área industrial. Eles atuam em praticamente todas as áreas. É como eu acho Santa Cruz de Capibaribe. Aqui é o melhor exemplo que a gente tem para imaginar Mondragon, só que Santa Cruz de Capibaribe não tem um trabalho político, não político partidário, um trabalho político do surgimento, de fato, de um núcleo, como tem em Mondragon, que é um núcleo de governança interno, entende? Com capacidade, coisas que o Porto Digital também tem aqui para a gente. Quer dizer, o Porto Digital se cria não apenas pelo NGPD, pelo núcleo de gestão do Porto Digital, talvez até, em certo momento, o NGPD possa até... Eu ouvi uma pesquisa que eu fiz lá há algum tempo, eu vi alguém dizendo o NGPD tem dias contados. Por quê? Porque o nível de organização interno do Porto Digital é tão forte que ele está conquistando os espaços, entende? Seja nas cooperativas, seja no Softex, por exemplo, é uma organização que tem hoje tanto poder dentro do Porto Digital quanto o NGPD. Então, a questão que eu coloco é que essas duas linhas que vocês levantaram, até que ponto a gente podia pensar nelas não como fruto de pessoas externas, mas como fruto de pessoas internas. E onde é que a gente poderia contribuir como organização para que isso surgisse? Eu acho, Aécio, que você está colocando é onde, potencialmente, a gente pode se diferenciar de outros projetos. Porque tem muita gente atuando, tem muitas organizações sociais atuando aí, né? Uhum. E para a gente se apresentar como proposta de valor, quer seja para o financiador, quer seja para o público-alvo que a gente pretende atingir, se a gente não tiver uma forma inovadora de chegar até lá, seria mais de mais do mesmo. A esse, com o corte que ele está dando e a metodologia que ele vem já desenvolvendo, trabalhando há muito tempo, é essa construção da autonomia. Gustavo disse uma frase muito interessante. Ele disse, eu não acredito em revolução que não seja de dentro para fora do indivíduo e de baixo para cima das classes sociais. Como o Cristóvão colocou. E aí a metodologia de Aécio é entrar no sujeito mesmo. Inclusive, com o tato, ele diz assim, tem até um traço meio psicanalítico, sabe? E você não chegar e já colocar conhecimento. Vamos ouvir o cara. Vamos ouvir. À medida que ele for demandando conhecimento, você vai entregando. Porque quando a Aécio falou nesse projeto lá de Brasília Teimosa, a primeira fase dele era a gente fazer um diagnóstico em pelo menos 10 comunidades. Não a intervenção, mas um diagnóstico para ver como é que está o perfil das comunidades, para ver onde é que a gente poderia, vamos dizer, atuar.
E aí eu disse, vamos fazer um questionário. Ele disse, não, chega, eu capacito o assistente social, o cara chega ali, vai na pelada, vai na bodega e vai interagindo com a comunidade. Porque você vai construindo uma relação de confiança, que é a base para que essa metodologia possa fluir. Estou de acordo com vocês. Mas é o seguinte, primeiro, eu gostei dessa frase, é do Gustavo, né? É do Gustavo Krause, não, de quem é a frase que você falou, que a revolução é de dentro para fora e de baixo para cima? Foi Krause, parece com o que você disse. Krause. Eu só acrescentaria, pode ser a minha mania, que de dentro para fora é educação, né? Você se educa. E de baixo para cima é a escola pública, para educar as camadas mais pobres. Tudo bem, boa frase. Agora, eu queria insistir, por isso que eu disse que você é o cara, talvez. Eu estava pensando como é que a gente escreve um manual do engenheiro social. Como é que a gente faz um manual para um menino jovem que quer ajudar? Não falei dedicar a vida, isso não existe praticamente. Que quer ajudar uma família a sair da pobreza. E que não é apenas uma mecena para ficar dando dinheiro, dando uma renda, dando esmola. Como é que a gente faz? Como é que esse jovem faz? Aí ensinar, olha, o que é que faz uma pessoa ser pobre? Não ter um emprego. Então, o que é que o engenheiro social faz para que fulano de tal tenha um emprego? Aí você vai ver porque ele não tem. Às vezes é um profissional já de nível elevado e a economia entrou em crise e ele foi jogado na rua. Aí tem os cines da vida, tem as agências de emprego. Mas quando é um desempregado estrutural, não conjuntural, um desempregado que está aí, desses que já são sem emprego, não são nem desempregados apenas, como é que faz? Aí tem que ensinar ele a fazer cortar grama, ensinar ele a fazer coleta de lixo, por exemplo, e vender o que coleta para reciclagem. Mas não é só não ter um emprego que mantém uma família na pobreza. Mesmo com emprego, ele não consegue ter um atendimento médico. Como é que a gente ensina o cara a cuidar da saúde? Tem uma opção de liçõezinhas que a saúde melhora, antes mesmo de precisar ir ao médico. Então, eu estava pensando a gente ter uma meta de escrever uma espécie de manual do engenheiro social. Um manual daquele que deseja tirar pessoa da pobreza. É diferente de resolver a pobreza do país ou da cidade. Não, aquele cara que quer tirar uma família da pobreza. Não vamos falar em pessoa, porque não existe. Pessoa sozinha é muito raro. Em geral, é a pessoa, mais uma mulher, ou quem seja, e mais um filho, dois, ou sobrinho, ou enteado. Então, como é que tira isso? Aí tem um problema que caracteriza a pobreza, a péssima qualidade da casa. Como é que a gente ajuda um cara a melhorar a casa dele? Falta o material? Como é que a gente consegue o material? Não, ele não sabe fazer a casa mesmo com material. Como é que a gente ensina ele e mais os vizinhos a fazerem um mutirão? Eu tenho a impressão que, do ponto de vista de papel de uma entidade como a nossa, eu acho que seria uma boa coisa. Uma engenharia social, na prática, no ultramicro, ao ponto de ser um manual, fazer um manual desse. E pôr em prática, né? A minha pergunta, Cristóvão, é se é a gente que vai escrever esse manual ou se é a gente que vai ajudar pessoas da comunidade a escrever esse manual. Pode ser as duas coisas. Né? Porque, olhando, quer dizer, do ponto de vista profissional, só olhando para nós dois aqui, nós fomos engenheiros, né? Um determinado tempo da vida da gente. Terminei, eu não sei mais o que é que eu sou hoje, porque já fiz tantas coisas, você também já fez tantas coisas. Você não é mais engenheiro, você é engenheiro da sua vida. Você construiu sua vida como eu construí a minha vida. E se tivesse alguém me dizendo como é que eu construía a minha vida, eu não conseguiria construir.
Então, até que ponto, só para. Eu vou agora imaginar, até que ponto nós podíamos chegar num bairro e dizer o seguinte: eu queria ver se a gente conseguia localizar aqui 6, 7, 8, 10 pessoas para conversar sobre essas coisas. Os temas seriam esses. Seria emprego, seria educação, seria saneamento, seria construção civil, seria todo esse conjunto. Agora, o que é? O que é mesmo isso? E ajudá-los a construir uma maneira de pensar sobre sua realidade. E quem ia pensar era eles. E aí, é isso que eu digo, quando a gente vai para Santa Cruz do Caparibe, não foi ninguém de fora que chegou lá e disse como era. Foi esses caras que construíram. Então, como é que nós, com a nossa experiência, com a nossa vivência, podemos ajudar a constituir grupos de pessoas que vão ajudar suas comunidades a construírem suas próprias vidas, em todos esses temas que você colocou. A minha única... eu concordo totalmente no que você disse, concordo, não tenho a menor dúvida que o caminho é esse aí. A única diferença que eu penso é que quem pode fazer isso é, talvez, mais diretamente alguém da própria comunidade do que alguém de fora da comunidade. Aécio, nós vivemos essa experiência com Moacir, de Brasília Teimosa, no projeto Teimosinho, em 1980. Quando Cristóvão e você estavam falando, vocês estavam escrevendo, sem escrever, o nome, Moacir, Projeto Teimosinho, Brasília Teimosa. Não foi outra coisa a não ser isso que vocês dois acabaram de dizer. E funcionou? Funcionou perfeitamente, a ponto, Cristóvão, de uma certa tarde, quando eu estava no gabinete da prefeitura, o Moacir chegou e disse: secretário, o povo do Cabanga quer construir um muro para evitar que os pobres tomem banho no Buraco da Velha. Buraco da Velha é a melhor praia do Pina. Eu aí desci com o Moacir, tomamos o carro, fomos até lá, e aí eu vi o que é que eles estavam fazendo. Estavam realmente construindo um muro, que é contra a legislação, né? Todo mundo sabe, um muro na praia, para evitar que os pobres fossem para o Buraco da Velha. Eu aí voltei, chamei o chefe da DIRCOM, que é o órgão da prefeitura que regulariza essas coisas, chamei o procurador deu o parecer, eu aprovei o parecer, mandei para o DIRCOM e o DIRCOM derrubou o muro. Quer dizer, estabeleceu-se aquilo que Aécio mencionou há pouco e João lembrou logo no início, que é a confiança. O Moacir tinha confiança na prefeitura. Então, procurou para resolver um problema deles, que foi resolvido, contra os poderosos. E tem até uma historinha. Tem até uma historinha interessante. Você sabe por que o nome Brasília Teimosa, né? Por causa do ônibus, né? Exatamente. O ônibus, o motorista do ônibus morava lá, a população entra no ônibus de manhã cedo e diz: a gente só desce no centro da cidade. Exatamente. E daí criou-se a linha de ônibus de Brasília Teimosa. Quando a gente estava lá, os jovens tomavam ônibus de Boa Viagem e iam andando do Pina até as casas dele. Por quê? Porque tinham vergonha de ser... Nós fizemos todo um trabalho, inclusive com Conceição Ascioli, na época, que era viva e era atriz. A gente montou uma peça de teatro com os jovens para demonstrar, contar essa história. Mudou os comportamentos. Eles mesmos que fizeram, eles eram os atores da peça. A gente construiu a peça junto. Então, eu acho que essas coisas elas são fundamentais. E vou até mais longe. Como é que se criou a ZEIS? Não é? A ZEIS foi criada a partir das experiências como a de Brasília Teimosa. Exatamente. E que hoje ainda tem, se eu não me engano, umas 100 ZEIS em Recife, 80, 90, 100. Tem. E foi uma coisa que foi criada aí de baixo para cima.
Como é que Uma são outra as, experiência. Diga, Cristóvão. como é que são as ZEIs, que eu não sei? As ZEIs são áreas de proteção urbana que não tem o mesmo... Por exemplo, no caso específico de Brasília Teimosa, o primeiro movimento foi impedir o remembramento de terras ocupadas, que não eram propriedades, eram terras ocupadas. Por quê? Porque no remembramento ia se construir prédios, comprava 4, não se podia. E depois não se podia também vender, a própria comunidade não deixava vender. Então, foram criando regras especiais para esse tipo de comunidade, e essas regras foram se espalhando em diversas comunidades. A própria prefeitura a Câmara de Vereadores criaram essas regras e ela vale ainda hoje para o Recife como um todo. Você tem áreas de favela que se recuperam, que evoluem, mas em cima de ZEIs que foi um aprendizado com as comunidades. E a dimensão da sobrevivência se deu através da organização e autogestão de colônias de pescadores. Exatamente. Agora, a gente podia realmente partir da comunidade, mas levando para ela o que já se sabe. Vai ver que ela não tem conhecimento das experiências que foram feitas em outros lugares e que deram certo. Entendeu? Veja, Cristóvão, a propósito disso, lá em Brasília Teimosa também, a gente viveu uma experiência notável. A gente chegou lá pensando que a hierarquia das necessidades na comunidade ia ser emprego, segurança, saúde. E aí foi feito um levantamento, né? Eu acho que a Aécio se lembra disso, e nesse levantamento, em primeiríssimo lugar, não apareceu nem segurança, nem emprego, nem saúde. Apareceu calçamento. E aí nós reunimos o pessoal, disse, mas, rapaz, e tal, explica a gente por que o calçamento é tão importante. Aí levantou-se um e disse, como é que o senhor quer que a ambulância vá buscar minha mulher de barriga para levar para a maternidade? Aí levantou-se outro e disse, como é que o senhor quer que o caminhão do lixo vá até minha casa se ele não pode, pelas ruas que ainda existem, calçadas, chegar até lá? Aí levantou-se o terceiro e disse, é danado, doutor, porque eu acabei de pintar a frente da minha casa, choveu, aí quando os carros passavam, melava novamente a frente da minha casa. Quem aguenta um negócio desse? Sem falar o incômodo da poeira, né? Pois é. Mas tem uma prioridade até mais antiga, maior do que essa que eu vivi, eu senti. Eu estava na campanha, uma dessas campanhas que eu fiz, e um amigo meu, Marcel Burtzin, que trabalha com catador de lixo, disse para mim, Gustavo, eu conheci uma família que diz que não vota em você. Eu já tinha sido governador, já tinha feito o programa Bolsa Escola, era candidato ao Senado, até a reeleição. Eu peguei o endereço, ele disse, essa família fica debaixo de uma lona em tal lugar, perto aqui de um clube chamado Yacht Club, onde vão os ricos. Eu tinha um Fusquinha que me roubaram aí um dia desse, eu peguei o Fusquinha e fui lá, sozinho. Estacionei o carro em frente à lona, estava uma mulher e 3 crianças brincando no chão. A pobreza mais grave que você possa ter. O marido tinha saído para catar papelão. Eu sentei, comecei a conversar. Ela provavelmente me reconheceu, mas não disse. E aí conversa vai, conversa vem. Eu disse, me diga uma coisa, por que a senhora não tem a Bolsa Escola? É um salário mínimo garantido, suas crianças vão para a escola, eu vejo que ela já tem idade para isso. Ela me deu uma lição. Ela disse, sabe por quê? Porque só tem Bolsa Escola quem tem endereço. Eu não tenho endereço, eu não tenho um lote, aqui chama um lote. Eu não tenho uma terra onde fazer meu casebre. Foi aí que eu percebi porque que Roriz ganhava a eleição para mim. Porque, em vez de querer dar escola, ele deu um lote.
do ponto de vista de reforma, de transformação, ele foi muito mais. Quando ele saiu distribuindo lote para todo mundo, claro, fez com interesses fisiológicos de eleição, mas fez. Então, de fato, a hierarquia das prioridades não são as mesmas nossas. Educação é uma das últimas, que a educação só resolve a pobreza 15 anos depois. Então, o pobre mesmo não sente a necessidade de pobreza ali, naquele momento. É a poeira, como você disse, do asfalto. Eu vivi, porque eu adotei também aqui o orçamento participativo. E asfalto era o principal destino do dinheiro que a população podia definir. Mas eu não estou falando a hierarquia deles. Eu estou falando as variáveis que caracterizam a pessoa ser pobre. Essas variáveis independem até da hierarquia deles. Essas variáveis são bem concretas. E a educação não é uma delas. A educação é uma característica do futuro pobre. O pobre atual não adianta você botar na escola o menino, porque a casa não melhora. A comida não chega em casa. O menino até que come, por causa da merenda. Então, tem esse impacto imediato na alimentação e na nutrição. Mas ele não leva comida para casa, o menino. Eu acho que é um exercício interessante. Como oferecer as variáveis fundamentais para que uma família saia da pobreza. Como é que a gente oferece isso? Contando e sem contar com o Estado. Ou então... Diga. Ou como é que a gente ajuda elas a descobrir quais são. Pode ser, elas, é isso. Né? Porque, por exemplo, só um detalhe sobre essa questão do calçamento de Brasília Teimosa, teve duas aprendizagens importantíssimas. Primeiro, era que a drenagem, porque não é só asfaltar, ou não é só cobrir de pedra, tinha que pensar na drenagem também, para onde é que essa água vai, né? E não precisou de nenhum engenheiro dizer isso. Por quê? Porque eles sabiam disso, porque sujava a casa deles. O segundo é como é que eu boto um esgoto num lugar que, quando enche a maré, o cano de esgoto sobe. Quer dizer, não era nenhum engenheiro. Zé Carlos Melo, que era sanitarista, apanhou essa daí e foi a comunidade que ajudou a resolver. Do mesmo jeito como a construção da Ponte do Maduro, entende? Foi feito pelo arquiteto que botou os pontos, mas a comunidade pegava a terra que a gente botava na rua e levava cada um para o seu ambiente. A minha preocupação é que a gente, de fato, não parta necessariamente da visão da gente, mas que a gente tenha a capacidade de entender e apoiar a visão deles e o caminho deles. Eu acho que a necessidade, ele sabe que é ele que sabe. Agora, como resolver a necessidade, ele precisa de ajuda. Entendeu? Ele precisa de ajuda, mas se ele não construir, chegar a ajuda pronta, é uma coisa. Mas se ele puder ajudar a construir, significa o que nós podemos fazer é ajudá-los a construir essa ajuda que eles. Vou só dar um exemplo assim muito, muito sutil. A questão do emprego, por exemplo, do trabalho. O mercado está aí para oferecer gente marceneiro, não sei o quê, papapá. Mas, de repente, as comunidades descobrem que fazer bolo e vender em tal lugar é a melhor alternativa. Por quê? Porque a avó dela fazia um bolo diferenciado e não sei o quê, papapá. Ou então costurar um pano de prato. Não é outra coisa. Pano de prato, por quê? Porque é fácil de vender nos cruzamentos. Sei lá, são coisas que a gente nem imagina e que esse pessoal sabe. Sabe porque já viu, sabe por quê. Agora, precisa de apoio. Aí sim precisa de apoio. E esse apoio pode ser a ponte que Luiz Otávio colocou. Exatamente. Precisa de apoio financeiro, precisa de apoio, precisa de educação mesmo, de aprender a ler, de fazer coisas desse tipo assim, que são fundamentais. Mas precisa, sobretudo, da capacidade.
É juntar o know-how com o how-know. Isso. Eu estou preocupado que o Luiz Otávio tem aula agora às 19 horas e são 18h30. A gente pode dar uma direção no sentido de, vamos dizer, não digo um fechamento, mas no sentido de traçar algumas diretrizes, né? Porque está muito claro de que essa linha de ação de educação e superação da pobreza, ela é que tem uma forte correlação com a sua linha de ação, que é a questão da formação da liderança, formação política, sujeito coletivo, né? Então, como a gente fazer? A gente vai ter a reunião lá com o Lúcia Pontes. O que fazer no sentido de botar no papel algumas ideias, tal, que a gente possa ainda mais fortalecer essa ação do Instituto. Eu acho que se Cristóvão puder botar num papel. Um papel que eu digo é uma folha e meia, não é para muita coisa, não. Botar num papel o que é que ele percebeu desse nosso papo, e a gente vai juntando com outros. Depois eu acho que a gente não deve ir para a Lúcia com uma linha de ação, a gente deve ir para a Lúcia com uma visão. Eu ia lá, entende, oferecendo uma colaboração com o trabalho que ela está fazendo. Quer dizer, nós podemos fazer um trabalho. Em 2009, eu fiz uma pesquisa para eles sobre a situação dos jovens de 16 a 24 anos em Brasília Teimosa. Essa pesquisa orientou muita coisa do que eles estão fazendo com esses jovens hoje, de qualificação. Então, eu acho que é nessa linha até que ponto a gente, não apenas na área de educação, mas no conjunto e na própria área de educação, onde é que a gente podia se juntar e fazer alguma coisa. Eu acho que uma proposta mais aberta para trabalhar com eles, até conhecer mais o que é que eles estão fazendo, a partir daí a gente tem espaços para montar projetos mais específicos. Perfeito. Eu não montaria nenhum projeto agora. Perfeito. Eu queria colocar uma sugestão, que é exatamente o que a Aécio acaba de mencionar. A gente não pode ir para uma reunião com Lúcia Pontes sem saber o que Lúcia Pontes está fazendo lá, primeiro. Segundo, eles têm algum conhecimento porque estão fazendo lá alguma coisa. Então, eles têm um conhecimento. O que é que a gente pode agregar? É o how-know, tá certo? É a maneira de abordar, é o processo, tá certo? Então, eu penso que, neste caso, procurar saber quais são as principais ações que eles estão fazendo, se for possível, não é? Um perfil de resultados, onde é que estão com dificuldade, onde é que estão com facilidade, e a gente entra com ofertas. Nós entramos com ofertas, tá certo? Nós podemos ajudar com ofertas em tais e tais e tais coisas. Eu acho que talvez fosse por aí. Perfeito. Tá bom, Aécio, eu vou mandar esse papel, mas eu já estou devendo outro papel ao João. Só falta você. Até eu já escrevi, viu? Já está na cabeça e eu não fiz ainda. Mas olha, eu topo fazer esses dois. Faça sem uma preocupação muito grande, porque é sempre, como diz o americano, work in progress. A cada livro que eu leio, eu faço modificações, faço ajustes, porque ali não é feito a tábua de Moisés. Né? A gente está tentando aprender uma realidade extremamente complexa e atuar sobre ela, com conhecimento, com experiência, com estratégia, com marketing, com ação. E esse pensar estrategicamente, que vai ficar em cada linha de ação, eu chamei, são os trilhos que a gente pretende seguir, eles vão sofrer reajuste. Então, escreva como se fosse a primeira versão e depois a gente vai aperfeiçoando. Tá bom. Até eu aproveito para dizer que mesmo as tábuas da lei estão precisando de um ajuste. Ele não colocou lá preocupação ambiental. Eles naquele momento, Deus não colocou que destruir o meio ambiente é pecado. Isso.
Tá certo. Está precisando de um 11º, Manda Vento.